Cara, uma conversa chocante, realmente, com o Chavoso sobre a jornada, o mergulho dele numa prisão lá em Salvador. Eu fiquei, uau, é realmente muito impactado. Inclusive, só um parêntesezinho, É. Mauro. É interessante como às vezes é difícil aceitar a realidade. Ontem eu estava participando de uma discussão em que eu afirmei categoricamente que na segurança pública o governo Rui Costa foi pior que o governo ACM. E aí, para reforçar, eu aceito debater isso com qualquer pessoa, viu, gente? Em maio eu vou estar lá na Bahia, fazendo um ciclo de atividades. Quem quiser aparecer lá nas atividades e puxar um debate, me questionar, vai ser um prazer pegar todos os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e mostrar por A mais B como o Rui Costa transformou a Polícia da Bahia, a polícia mais letal do Brasil, uma explosão da população carcerária, um crescimento da violência policial e um tema que é pouco comentado, Mauro, a expansão do controle da polícia sobre o aparato de segurança. Antes de existir bolsonarismo, Bahia e Goiás disputavam como os estados que mais ampliavam as escolas militares, né, controladas pela polícia. Eu fui professor da Rede Estadual da Bahia, dando aula na Escola da Polícia Militar, em Juazeiro. Então, enfim, Uau, quem é da Bahia era da aí, Polícia Militar a escola que você dava aula? Eu não sabia, não. era da Polícia Militar, era da Polícia Militar. Eu nunca parei para contar essa história em detalhes. Primeiro porque, quando eu saí, teve algumas questões judiciais que eu estava com 5 meses de salário atrasado, né? Coincidentemente. Eu era o único professor da minha GRE, de 2.000 professores, que estava sem salário. E disseram que era um problema no meu cadastro, porque até hoje eu nunca soube qual foi esse problema, né? Além de várias outras questões ali que eu passava na escola. Mas um dia eu vou parar para escrever em detalhes essa experiência, falar como foi ser um professor comunista de Black Power, né? Porque na época eu usava um blackzão, Mauro, na escola da Polícia Militar, na Bahia. Legal. Bom, quero saber. Quero saber. Olha aí, ó. Acho que é o Mariguila, membro aqui por 10 meses. Inclusive, seu Jones, tá na hora de vir para Salvador. Pois é, ele já falou que vai. Até na minha casa tu pode ficar se quiser, pai. Maio a gente tá aí. Maio. Tá bom. Vitor Campos, que era membro, está dizendo aqui, voltou para os membros. Legal, muito bem chegado. Jones, eu mostrei aqui mais cedo um trecho de um vídeo seu de agosto muito legal, muito bom, em relação ao tema da corrupção. E é um tema que não sai da agenda, né? E nós estamos vendo, na verdade, para além da corrupção, toda a máquina de proteção cruzada dos diversos protagonistas desses casos de corrupção que desenvolvem sistemas de proteção de da turma da sua gangue e troca de proteção entre as diversas gangues. E eu queria tematizar contigo, eu tenho tratado disso aqui e às vezes eu sinto que o pessoal progressista diz que isso é uma agenda bolsonarista, né? Falar da corrupção é uma agenda bolsonarista. Eu mostrei um trecho do teu vídeo aqui, mas queria retomar essa conversa contigo, né, à luz de tudo que nós estamos vendo, né? Um dos líderes do Poder Judiciário, né, do STF, e outro, presidente da Câmara, protegendo abertamente, né, esquemas de corrupção e que vai todo mundo, né? Vai de Rodrigo Bacelar, Avorcar, o Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, né, o Ramagem, e aí mostrando como são esquemas que foram construídos historicamente, né? Mostrei aqui o caso Master, tem o dedo, falamos da Bahia agora, do Rui Costa. Rui Costa entregou o cartão de crédito dessa rede de mercados, né? 300 unidades chegou a ter, a Cesta do Povo em Salvador, para o sócio do Daniel, daquele que viria a ser o sócio do Daniel Vorcar, o Credit Cesta, e obrigou os funcionários públicos baianos na gestão dele a fazer consignado por esse Credit Cesta, a juros de mais de 5% ao mês. Isso foi a base da construção do império do Master, né? Então, no começo da trajetória criminosa do Master está o Rui Costa e no final está o Ibanez, não é? Então, queria te ouvir tematizar sobre essa questão da corrupção. Veja, Mauro, eu acho que tem 3 elementos aí. Acho que o primeiro elemento é que é falso esse debate que o enfrentamento à corrupção, o discurso anticorrupção é necessariamente de direita. Isso não é verdade,
na história brasileira, né? Se você considerar, por exemplo, desde o final do Império até o início ali da República Brasileira, tendencialmente, inclusive, o debate anticorrupção era mobilizado por diversas forças progressistas, anarquistas, comunistas, positivistas de esquerda e tal, contra a República Oligárquica ou República Velha, né? Foram décadas e décadas em que a centralidade da crítica à corrupção, à fraude eleitoral, ao mau uso de dinheiro público e tal, estava ligado às correntes mais avançadas, às correntes mais progressistas. Basta dizer, inclusive, eu reli ele recentemente, estou para escrever um texto, o livro do Joaquim Nabuco, O Abolicionismo, uma das críticas centrais que ele faz ao Império, né, e o estado de coisas ali no Brasil escravagista, é justamente o desperdício de dinheiro público, o compadrio, a corrupção inerente àquele modelo de monarquia assentada na escravidão. A direita brasileira só passa a ter um discurso anticorrupção como elemento importante a partir dos anos 50, no segundo governo Getúlio Vargas, e não que não tenha existido objetivamente casos de corrupção no segundo governo Getúlio Vargas, né, envolvendo os filhos dele, o Gregório Fortunato e por aí vai. Mesmo assim, porém, contudo, todavia, o discurso anticorrupção mobilizado pela UDN sempre teve um apelo limitado, e vale lembrar que a UDN nunca conseguiu ganhar uma eleição presidencial, viu, gente? Acho que é importante lembrar disso. A UDN ela só chega ao governo com outsider, né, o Jânio Quadros, a UDN acaba apoiando, mas toda vez que a UDN tentou candidato com cara própria, eles nunca ganharam uma eleição presidencial, e o consórcio PTB e PDS... PSD. Isso, talvez confundo. Que não é o do Kassab, tá? É o PSD do Getúlio. Antigo, né? O PSD o braço à direita e o braço à esquerda do Getúlio ali. Né? Exatamente. Eles ganharam todas as eleições presidenciais no pós-Estado Novo, né? Então é preciso olhar com mais cuidado. O PT, inclusive, quando ele se constitui enquanto partido nos anos 80 e 90, o discurso de uma moralidade na política, de um modo petista de governar, que seria um modo não corrupto, sem compadrio, sem aparelhamento das instituições estatais para beneficiar amigos, grupos econômicos e por aí vai, foi um elemento central da identidade política do PT. Então, e aí, inclusive, a grande crítica que o PT fazia, por exemplo, ao PSDB e ao antigo PFL, além do programa econômico neoliberal, era a corrupção, o que eles chamavam de patrimonialismo e por aí vai. Então, assim, não é verdade que, historicamente, o debate anticorrupção sempre foi monopolizado pela direita. De maneira oportunista, algumas pessoas querem defender isso porque hoje, por serem petistas, não se sentem confortáveis de enfrentar o tema da corrupção, porque existem esqueletos no armário, objetivamente aqui falando, porque, veja, são duas coisas diferentes, né, que se confundem de maneira proposital. Por exemplo, é um fato que a Operação Lava Jato foi uma operação do imperialismo estadunidense para atacar a Petrobras, principalmente, e enfrentar os grandes capitais na construção civil e na engenharia complexa que estavam disputando com capitais estadunidenses, né? E que provocou a prisão injusta do presidente Lula. Isso é um fato. Ao mesmo tempo que é o fato que o governo Lula estava coalhado de corrupção. Vamos lá. Os dois fatos não são contraditórios. Que Lula não teve enriquecimento pessoal com as corrupções que vicejaram no seu governo, isso me parece que está provado. Mas que outros petistas tiveram, também está provado. Gente, o Palocci estava com mais de 200 milhões na conta, viu, gente? Vamos lá? E ele não ganhou esse dinheiro publicando livro, não, viu? Só para vocês saberem. Assim, sem falar de outras figuras proeminentes do campo petista que se acostumaram, Mauro, a dar consultoria para a empresa, né? Umas relações estranhas, dar consultoria para a empresa, ganhando 200, 500, 800 mil, né? Existe nesse difuso campo progressista essa prática de virar consultor ou advogado de grandes empresas com base em relações políticas construídas. Eu gravei um vídeo, Mauro, sobre o Banco Master, eu não sabia, me contaram que o advogado do Banco Master é o Augusto Botelho, né? Exatamente, Augusto Arruda Botelho, ex-secretário de Justiça do governo Lula, da primeira fase do governo Lula. Exatamente, estava lá com o Dino. E assim, vamos lá, né, gente? Por que o Daniel Vorcaro escolheu o Botelho? É porque o Botelho é o melhor advogado do Brasil? Não é não, né, gente? Sem desconsiderar eventuais competências técnicas do Botelho,
Ele não foi escolhido pelo seu brilhante currículo ou porque o Daniel Vorcaro olhou o lápis dele e pensou assim, um bom jurista. Não foi por isso, né, gente? Foi pelas relações políticas aí foram construídas no processo de filiação dele ao PSB e como membro do Ministério da Justiça, né? Era subordinado direto de um agora ministro do STF. Vamos lá. Isso por um lado. Por outro lado, o debate anticorrupção ele pode ser mobilizado em chave crítica e anticapitalista, dado que esse debate de que o Brasil é corrupto, porque é uma corrupção que nasce de baixo para cima, porque o esquema bilionário de desvio de recurso público nasce quando alguém fura fila, suborna um guarda, não devolve troco, isso é uma mentira sociológica objetiva. No vídeo de ontem a gente tentou exemplificar isso de várias formas, mostrando que, gente, um esquema bilionário de desvio de recurso, de fraude, por aí vai, é prerrogativa da burguesia. É só a burguesia que tem poder político e econômico para burlar um conjunto de regras, instituições, regulamentos e fiscalizações e armar esquemas bilionários, seja lesando o fundo público ou interesses privados, inclusive sair impune disso. Então, o exemplo que eu dei, você trabalhador, trabalhadora que está ouvindo a gente, você consegue, por exemplo, dar uma fraude de 40 bilhões, como aconteceu no caso das lojas americanas, e ter tal nível de poder político que você não é chamado na CPI, que aconteceu das fraudes americanas, que você não é preso, você não é indiciado e você ainda é tratado de maneira respeitável no conjunto da mídia burguesa, sabe? E ainda manda no MEC, diga-se de passagem, né? Então, a gente está falando aqui de um debate que pode sim ser um debate atrelado a uma perspectiva anticapitalista, de debate sobre a Revolução Brasileira. Fazer uma chave de que, nosso governo, por exemplo, vai ter uma agenda anticorrupção. E aí a primeira medida fundamental é que todas as empresas que tiverem envolvimento direto em apropriação de fundo público, em desvio de recursos públicos, vão ser expropriadas. Começa a fazer esse debate, né? E aí, a partir disso, leva a outros debates, como, por exemplo, acabar com a porta giratória, essa coisa do sujeito estar no ministério, aí sai do ministério vai para uma grande empresa, né? O Campos Neto estava na presidência do Banco Central, sai diretamente do Banco Central para o Nubank, sendo que, enquanto ele era presidente do Banco Central, o Campos Neto privilegiou em muitas fintechs, né? E o Nubank é a maior fintech do Brasil. Então, assim, há muita chave para fazer esse debate anticorrupção na chave de esquerda e pelo terceiro elemento, inclusive uma disputa simbólica, porque veja, Mauro, eu já falei isso no canal, fazendo autocrítica, que eu errei na minha avaliação. Por quê? Quando o Lopes Obrador assumiu o governo, Lopes Obrador começou um programa que ele chama de austeridade republicana, né? Que era reduzir salário, acabar com cartão corporativo, começar a viajar em voo de carreira, reduzir gastos supérfluos com camarão, com champanhe, com espumante e tal. Eu achava que isso não era importante, que isso era besteira e tal. Cheguei até a fazer uma crítica ao Lopes Obrador. E no final, eu vi que eu estava errado. É importante esse tipo de gesto, é importante esse tipo de simbolismo, desde que, evidentemente, ele venha atrelado a um debate crítico e radical à corrupção, compreendido como só existe corrupção porque existe desigualdade de poder político e econômico entre as classes, e as classes proprietárias têm capacidade de montar uma para-institucionalidade que está imbricado com a institucionalidade oficial para garantir seus interesses políticos e econômicos e lucrar bilhões. Eu acho que o debate sobre corrupção a gente precisa levar por esse prisma, por esse caminho. Sim. Eu acho, inclusive, tem uma questão, sabe, Joanes, que em relação a esse governo Lula 3, que me parece particularmente cruel, é a alegação que o governo usa, Haddad, à frente, de que para cortar o BPC e o Bolsa Família, ele está combatendo corrupção, está combatendo fraudes dos pobres, né? Fraude dos miseráveis do país. Isso me parece um dos aspectos mais cruéis dessa retórica, né, discursiva aí do governo Lula 3, né? Ontem, Mauro, eu estava lá na comunidade de Santana, né?
E aí estava fazendo uma atividade em defesa da comunidade que está ameaçada por uma ponte da Prefeitura do Recife. Eles E vêm aqui aí sexta-feira, tá, gente? O pessoal da comunidade. Sexta-feira vão estar aqui. Perfeito. E aí eu estava conversando com a companheira lá, a Albinha, e aí ela veio me perguntar justamente sobre o BPC, né? Ela falando que acompanha pessoas idosas que estão tendo o BPC cortado. E aí o governo, mesmo tendo sido derrubado no Congresso, o governo está obrigando pessoas idosas a fazer recadastramento anual. Atenção, gente, isso foi derrubado no Congresso, viu? Mesmo assim, o governo, por medida administrativa, está obrigando recadastramento anual. E aí se cria uma dinâmica, Mauro, que aí eu já debati isso aqui também no canal, um importante pensador, o Louis Vacan, no livro dele, Punir os Pobres, a nova gestão da miséria nos Estados Unidos, o Louis Vacan ele analisa como o discurso neoliberal tem como premissa criminalização das políticas sociais, alegando a partir de dois elementos discursivos centrais. Primeiro, que são aproveitadores do Estado, que não trabalham, né, que não se esforçam, que querem viver dependendo de políticas sociais, né, que é um discurso muito presente no Brasil. E o segundo elemento é o discurso da corrupção, né, do aproveitamento. Estão se aproveitando, são corruptos, estão fraudando as regras. Inclusive, nos Estados Unidos, na época do governo Reagan, se mobilizou até a imagem da rainha do welfare state, né, da ideia de uma mulher negra, mãe solteira, que tinha vários filhos e que tinha vários filhos, não precisava trabalhar porque ela se aproveitava das políticas de bem-estar social. O discurso que o governo Lula mobilizou a partir do Ministério da Fazenda, do Ministério do Desenvolvimento Social e por aí vai, foi um discurso tipicamente neoliberal, à la era Ronald Reagan, e a contra-reforma das políticas sociais do welfare state feitos no governo Bill Clinton. É a ideia de que o problema das políticas sociais é que elas estão coalhadas de fraudadores, de corrupção, e é nossa prioridade atacar esses fraudadores. E aí usa o discurso de combate a supostas fraudes como elemento de mudanças reacionárias para destruir esses programas sociais, inclusive trabalhando numa lógica que eu tenho fé em Deus, em todos os santos, que a gente um dia vai dar devida gravidade a isso, que é da Constituição de 88 saíram vários programas sociais que têm uma perspectiva universalista. Foi antes da vitória da era neoliberal no Brasil. Então, o BPC e o Seguro-Defeso, por exemplo, eles têm uma perspectiva universal. Não são políticas focalizadas. A lógica é todo mundo que precisa tem que receber. E não só uma fatia pequena daqueles que precisam. O governo Lula está trabalhando dia sim, dia não, para fazer um reenquadramento do BPC e do Seguro-Defeso numa lógica neoliberal, que é o programa existe, mas ele é limitado por uma disponibilidade orçamentária cada vez mais restrita e várias pessoas que precisam não vão receber. Essa, inclusive, era a lógica da MP do governo que foi recusada no Congresso, que falaram que era um MP para tributar os super ricos, para mandar de cima pagar salário, mas tinha ali embutido, por exemplo, um ataque a o Seguro-Defeso, que inclusive o Conselho Pastoral da Pesca, né, uma entidade insuspeita de ser antipetista, web comunista e por aí vai, denunciou como um ataque brutal ao Seguro-Defeso, que já tem famílias que não estão recebendo, né? E aí, para quem não conhece muito bem a história, é basicamente o seguinte: se não tem Seguro-Defeso, as famílias vão pescar no período que deveria ser de repouso para a reprodução dos peixes. Isso causa danos ambientais e vai terminar sendo presos, né, pelo IBAMA, pelas autoridades competentes, antagonizando essas famílias com a proteção ambiental. Loucura. Não, é importante dizer, né? Tanto o Seguro-Defesa quanto o BPC são criações da Constituinte de 88, que não começaram em 88, porque demorou um pouco para regulamentar, né? O BPC em 90 e o Seguro-Defesa em 93. E o que o governo Lula está fazendo é ir para cima da Constituição de 88. É chocante isso. Basicamente. Porque a Constituição de 88 não cabe no novo teto de gastos. E aí, veja, gente, infelizmente a gente vive uma conjuntura no Brasil que as ideias não são tomadas com a gravidade devida, depende de quem diz as ideias. O nosso amigo Fernando Haddad, ele foi dar uma entrevista para o Estadão, e na entrevista do Estadão, o Fernando Haddad disse com todas as letras que existe um problema no Brasil, que é o orçamento é muito engessado. Gente, quem está um tempo mais na pista, na militância política, sabe que esse discurso que o orçamento brasileiro é engessado
É um discurso típico dos neoliberais, que está aí desde o governo FHC, que o que é que eles estão dizendo? Tem muito gasto obrigatório. O que é que eles estão chamando de gasto obrigatório? É o piso constitucional da saúde, é o piso constitucional da educação, é o atrelamento do salário mínimo à aposentadoria e ao BPC. Né? A partir do momento que aumenta o salário mínimo, aumenta necessariamente a aposentadoria e o BPC. O que estão chamando de engessamento é, na verdade, os direitos sociais conquistados na Constituição de 88, que, desde o governo Fernando Collor, há um objetivo constante de destruir esses direitos. Vamos lembrar que o Itamar Franco criou o Fundo de Estabilização Financeira, que depois virou a DRU, a Desvinculação de Receitas da União, que tirava todo ano 20% do orçamento da Seguridade Social. Depois, essa DRU foi aumentada para 30% nos governos petistas, que a proposta era acabar com a DRU, quando chegasse ao governo, e a DRU foi renovada ano após ano, e agora tirando 30% da Seguridade Social, né, que Seguridade Social junta saúde, assistência social e previdência, né? Pela Constituição de 88, a previdência não pode ser olhada isoladamente, faz parte de um tripé da Seguridade Social, que foi uma conquista, inclusive, da Constituição de 88, que é pensar a conexão orgânica entre assistência social, saúde e previdência social. E aí, depois de conseguir desidratar de maneira permanente a Seguridade Social via DRU, o próximo passo é acabar com o piso constitucional da saúde e da educação, desvincular a aposentadoria e o BPC do aumento do salário mínimo para congelar, na prática, em termos de reajuste real, essas duas políticas sociais fundamentais. Então, assim, é um projeto de regressão da proteção social, de regressão das políticas de proteção, um ataque direto às pessoas PCDs. Inclusive, isso precisa ser dito de maneira mais aberta. No passado, o governo quis acabar com o BPC e uma das premissas que ele queria era revogar o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi aprovado no governo Dilma, dentro da lógica de que há pessoas aptas ao trabalho não precisam receber BPC. Então, é na lógica do seguinte: vamos criar um negócio que se você não está em estado vegetativo, você não vai receber benefício social nenhum. Vai trabalhar, pô. Vai trabalhar ganhando qualquer salário, vai-se embora e por aí vai. Enfim, é um remodelamento neoliberal das políticas sociais no Brasil. Tá aqui, ó. Antes de virar a página aqui para outro assunto, a Senegão. Nem na pandemia faltou produto médico hospitalar para mim, que sou tetraplégico e faço uso desses materiais. Até o BPC que uso para pagar a cuidadora, o PT vem tentando tirar. Aí é exatamente o tema dos PCDs, né, das pessoas com deficiência ou com graves problemas físicos que você relatou. Eu queria dar... Tem alguns temas que as pessoas estão colocando, mas eu queria, antes de colocar esses temas, falar de eleição, né, dando alguns marcos para a sua análise. O primeiro no domingo saiu um programa do PT para a eleição de 2026, talvez o programa mais à esquerda da história das eleições presidenciais, com participação do partido. Talvez só o programa de Dilma em 2014 tenha sido tão à esquerda quanto esse de agora. Por um lado. Por outro lado, isto no contexto do lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro e do Centrão dando sinais de que pode embarcar em peso na candidatura de Lula. Como é que você vê esse desenho para 2026 nesse momento? Acho que, veja, Mauro, o Lula é uma figura realmente muito sortuda, né? Essa coisa que ele nasceu com os fundos virados para a Lua é verdade. Veja, o Flávio Bolsonaro, ele é um candidato extremamente frágil, né? Ele tem vários esqueletos no armário, ele é uma figura notoriamente corrupta, uma figura muito fácil de desconstruir, é uma figura que, se um dia deixar de ser parlamentar, termina preso, provavelmente, assim, porque a quantidade de esqueletos no armário é gigantesca e há um amplo consenso em setores da burguesia que a família Bolsonaro é disfuncional para o programa da extrema-direita. Assim, isso está dado, gente, isso está precificado. Inclusive, nos setores do agronegócio, que foram os primeiros a embarcar na família Bolsonaro, na Faria Lima, entre os militares, e por aí vai, entre o capital estrangeiro também,
tá dado. Assim, a família Bolsonaro ela é disfuncional para uma candidatura da extrema-direita. A despeito disso, o Bolsonaro, espertamente, diga-se de passagem, ele está atuando numa lógica que eu prefiro perder a eleição a perder a liderança da direita brasileira. Inclusive, a gente já viu um movimento semelhante no passado. Né? Então, mantido a candidatura do Flávio Bolsonaro, vai ser a eleição mais fácil da vida do Lula. Uhum. Vai ser. É isso. Mantida a candidatura do Flávio Bolsonaro, vai ser a eleição mais fácil da vida do Lula. Mais fácil até que 2006. É isso. Ao mesmo tempo, porém, contudo, todavia, mantida a candidatura do Flávio Bolsonaro, isso abre uma possibilidade grande para um outsider da extrema-direita. Né? Porque a candidatura do Flávio Bolsonaro tem muito cara de corrupção, tem muito cara de centrão, e aí poderia acontecer algo semelhante com o que aconteceu ano passado na eleição de São Paulo com a candidatura do Ricardo Nunes. A extrema-direita inteira abraçou a candidatura do Ricardo Nunes, isso deu um espaço para uma figura como Paulo Marçal, já que Nunes, tal qual Flávio Bolsonaro, tem muita cara de centrão e tem muita cara de corrupção, né? De um político tradicional, que o que eles são, de fato. O Marçal está inelegível, já não pode cumprir esse papel, mas não é difícil de imaginar aparecer uma outra figura da extrema-direita ocupando esse espaço que vai ficar vago. Uhum. Então, a gente tem um cenário bem... Agora, é curioso, né? Porque com esse cenário muito favorável para o Lula, ele fica com uma margem de manobra também muito grande, né? Com a possibilidade de fazer um discurso super à esquerda e, ao mesmo tempo, embarcar fatias sem precedentes do Centrão, né? Na articulação dele, né? Eu acho que também, Mauro, a ser mantida, porque assim, viu, gente, tem muita gente que diz que a candidatura do Flávio Bolsonaro é só para negociar. Eu acho que tem um elemento meio imprevisível, porque não sei se Mauro joga dominó, mas no dominó a gente tem um termo que é pé da beba, que é aquela figura que joga dominó que você não tem como prever tática dela, porque ela não tem tática, né? Porque é uma loucura. Então, assim, a família Bolsonaro não dá para esperar uma racionalidade fria dele, não, viu, gente? O negócio ali é meio, enfim, é complexo. Então, a candidatura do Flávio Bolsonaro a ser mantida abre, inclusive, um espaço maior para fazer um debate de uma candidatura de esquerda radical na sociedade, gente. Porque, assim, é isso, não tem... desculpa, não tem chance do Flávio Bolsonaro ganhar a eleição, não. Se fosse uma Michelle Bolsonaro, aí a gente viveria uma situação perigosa. Perigosa. Mas o Flávio Bolsonaro, não, eu afirmo aqui, não tem chance de ganhar. Não tem chance de ganhar, sabe? Inclusive, a candidatura do Flávio Bolsonaro estimula a própria fragmentação das candidaturas da direita. Eles vão chegar mais fracos ainda. Abre um espaço também para fazer um debate de esquerda radical para 2026. Interessante. E essa fragmentação nós já estamos vendo nos estados, né? O maior pau lá no Paraná em torno da candidatura do Moro, o negócio está se esmigalhando aí para tudo quanto é canto. E aí... No Ceará também, né? A Michelle Bolsonaro pois é. Aliança com Ciro Gomes e tal, quer apoiar o Girão, e por aí vai. Vai ter muito racha. Acho que a gente pode ter um cenário de uma consolidação do poder neoliberal sem precedentes. E aí abre espaço para a esquerda radical. E aí a pergunta que não quer calar, da Andréia Silva, o pessoal todo dia aqui no chat fala disso. Você vai ser candidato? Se for, a qual cargo? Não, gente, a tática que o PCBR tirou em reunião é para eu ser candidato. Como é que a gente vai fazer isso e tal? Vai sair provavelmente na semana que vem a nota do partido apresentando para todo mundo qual vai ser a nossa tática eleitoral em 2026, né? O Gabriel Lazari, que é secretário-geral do PCBR, deu uma entrevista, inclusive, com um podcast, Papo Comunista, ficou muito bom essa passagem, falando da perspectiva do PCBR para 2026. Eu, inclusive, gravei um react, deve sair, hoje é terça, né? Deve sair na quinta-feira, esse react. O PCBR defende a unidade da esquerda radical no primeiro turno, defende que a gente tenha uma candidatura unificada, defende a necessidade e imperiosa de a gente não
abrir mão de fazer um debate programático, né, no primeiro turno de 2026, e dentro da tática do PCBR, vai ser, enfim, colocado para todo mundo qual vai ser o meu papel político eleitoral, né? Então, semana que vem, isso vai estar dito abertamente, para algumas pessoas discordarem, outras pessoas concordarem. É o tipo de decisão que necessariamente uma parte vai ficar feliz, outra não, porque assim, uma parte das pessoas, Mauro, fazem um debate que é Jones candidato a presidente em 2026. Já outra parte das pessoas faz um debate e Jones tem que ser candidato a deputado para ser eleito, ficar mais conhecido e depois ser candidato a presidente em 2030. Né? Então, necessariamente, qualquer uma das posições vai deixar uma parte descontente. Né? O PCBR vai ser muito transparente e muito franco com as pessoas de colocar, inclusive, os condicionantes que impediram a gente de adotar a tática que a gente considera melhor e teve que se adaptar com realismo à situação ali. Porque, veja, o PCBR não tem registro eleitoral ainda. E aí qualquer candidatura significa que a gente vai ter que fazer uma filiação democrática. Qualquer candidatura. Seja o que é filiação democrática, Jones? Explica. Filiação democrática é quando uma organização ou um partido político não tem legenda eleitoral e se filia a um partido que tem registro eleitoral para ser candidato, mas mantendo a sua militância no partido do qual ele é originário. Né? Então, por exemplo, eu sou militante do PCBR, eu continuaria militante do PCBR, mas me filiaria a um partido para ser candidato. Né? Isso que é a filiação democrática. Então... Só para as pessoas terem uma ideia, é o que aconteceu agora em Nova York. Né? O Zohran Mamdani é do DSA, que é uma organização socialista, democrática lá dos Estados Unidos. Inclusive, a gente tem entrevistado aqui sistematicamente a Jana Silverman, que é professora da UFABC e coordena a área de relações internacionais deles. Eles entram para o Partido Democrata para participar das eleições. Perdeu a eleição, sai do Partido Democrata, né? Eventualmente se ganha, continua, né? Porque vai ter que executar o mandato ali. Né? Mas perfeitamente. É algo usual, não é uma jabuticaba, não, como o pessoal diz. Isso é uma prática política na cultura das esquerdas brasileiras. Inclusive, assim, é preciso elogiar, por exemplo, os camaradas do PSTU. O PSTU tem uma posição que, para eles, é uma posição de princípio de oferecer filiação democrática para todos os militantes que quiserem ser candidatos pelo partido, que não tem legenda eleitoral. É claro que o PSTU faz isso também nas candidaturas proporcionais, né? Para deputado estadual e federal. Candidatura majoritária já é outra coisa. Mas o PSTU, por exemplo, ele tem uma política de sindicalista, militante de movimento social, de movimento estudantil, de movimento negro, de mulheres e tal. Quer ser candidato, não tem legenda, vamos conversar, né? Então... Enfim, é muito difícil, porque aí vocês imaginam, existe um cálculo, e aí não estou dizendo se é certo ou se é errado não, viu, gente? Mas eu acho que existe um cálculo que acaba que mira muito entre aspas, no pragmatismo do resultado, que é assim, Jones, candidato a deputado, tem fortíssimas chances de ser eleito. Algumas pessoas, inclusive, fazem um debate que estaria eleito. Eu não faço esse debate porque acho que a eleição se decide quando fecha as urnas e conta os votos, né? Esse negócio que está eleito já, para mim, não existe. Enfim. E aí, a partir desta, por assim dizer, essa sedução de algo mais fácil, se for para ser candidato a deputado federal, meu amigo, a quantidade de partido, Mauro, que já ofereceu legenda para o PCBR foi surreal. Inclusive, partidos de centro, direita e tal. Uma coisa impressionante. Já para ser candidato a presidente, aí a coisa, né, claro, muda de figura. Mas, enfim, semana que vem vai ser divulgado a posição do PCBR. Inclusive, só um parênteses, só para as pessoas entenderem isso. A partir do momento que um partido tem eleito um deputado federal, por exemplo, o Pernambuco, esse partido, só por ter eleito o deputado, ele tem direito a 4 milhões a mais por ano de fundo... Eu esqueci se é fundo eleitoral ou fundo partidário. É um dos dois. Mas, assim, só por ter eleito um deputado federal, ele tem direito a mais 4 milhões por ano. Então, a eleição de um deputado federal rende para um partido, né? 4 com 4, 8, 12, 16 milhões em 4 anos de mandato.
Que lógica. Então, ó, Jones será candidato. A quê? Aguenta aí que semana que vem vai ser revelado com a nota do PCBR e a gente volta a conversar com ele. Jones, eu tenho uma série de questões aqui. Você vem aqui, o pessoal quer saber. Perguntas da turma aqui. Aí eu já se dizendo, Jones, presidente 2026. E ele também diz, Jones, o meu voto é de mim e de minha família é seu. Jones, presidente. O Remy Gabriel da Silva, sou de Campinas, São Paulo. Jones tem meu voto para qualquer cargo. O Libergrade pergunta assim, Jones, é possível fazer a Revolução Brasileira estando dentro do sistema? Ou seja, você sendo eleito para deputado conseguirá mais força para desenvolver a revolução? Não, veja, gente, sendo deputado, você tem mais recursos e mais visibilidade. Por exemplo, hoje a gente não consegue ter uma política planejada de rodar o Brasil, né? A gente vai onde tem convite com recurso para pagar passagem, né? Então, por exemplo, sendo deputado, a gente conseguiria planejar, ó, queremos ir em tal estado, depois em tal estado, depois em tal estado, e por aí vai. A gente conseguiria ter estrutura para, por exemplo, ter uma política de comunicação para ter muita gente trabalhando e dizer assim, as pautas prioritárias para a gente que a gente quer divulgar são essas. A gente poderia ter recursos para, por exemplo, montar, que é uma ideia que eu cultivo há muito tempo, uma Escola Nacional de Formação de Quadros, né? Por exemplo, voltado para a economia. Eu gostaria muito, e eu vou fazer isso em algum momento da minha vida, de montar uma Escola Nacional de Formação de Quadros para ensinar a economia política, para ensinar a crítica da política econômica para o conjunto da militância, porque o debate econômico anda muito despolitizado. Então, a possibilidade de ser deputado abriria oportunidades de visibilidade, de alcance, de estrutura que faria com que o debate que a gente faz sobre a Revolução Brasileira chegasse mais longe. Ao mesmo tempo, tem sempre um desafio, Mauro, que é não ser engolido pela institucionalidade, né? Porque a dinâmica do Congresso Nacional tem uma pressão própria, específica, que se você não for cuidadoso, o Brasil ele devora, né? Mas ele devora, você não consegue acompanhar as lutas, você não consegue estudar, você não consegue estar na rua, você não consegue estar dialogando com o povo, você sabe? E aí, evidentemente, que dá para fazer diferente. Por exemplo, eu acho que o Glauber Braga é um exemplo muito positivo de um mandato parlamentar que consegue usar o espaço do mandato para ser um elemento de potencialização das lutas populares e de organização da classe trabalhadora. Né? Então, eu acho que não é questão de estar dentro do sistema, é ser um deputado comunista que vai atuar na perspectiva contra-hegemônica. Só um comentáriozinho rápido. O Armando comentou, essa escola de formação MST já tem, justamente, a gente precisa ter mais, né? Não dá para ter só a Florestan Fernandes, precisa ter mais e 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 mais. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o papel de um parlamentar comunista é não atuar como se fosse um ator institucional, é usar a institucionalidade como elemento tático de um projeto estratégico de Revolução Brasileira. Perfeito. Olha, tem aqui questões. Aquile. Jones, fale sobre as candidaturas de governo. Glauber para governador, Luana Alves para governadora, Fernanda Melchiona para governadora. O Glauber está, nesse momento, num processo de consulta popular lá no Rio de Janeiro, se vai ser candidato a deputado federal ou a governadora. Luana, aqui para nós, antecipou que ela está se oferecendo, está se colocando para ser candidata a governadora em São Paulo. A Fernanda Melchiona, não vi ela se colocando, não, nesse lugar. Mas, enfim, Glauber e Luana, pelo menos, estão nesse cenário de possibilidade. Fala. O Glauber, Mauro, ele fez uma pesquisa, contratou um instituto para fazer uma pesquisa em setembro, o Instituto GARP, se não me falha a memória, lá do Rio de Janeiro, que ouviu 1.000 pessoas. O Glauber ficava em terceiro lugar na candidatura ao governo do estado. Esse mesmo instituto fez outra pesquisa, dessa vez não contratada pelo Glauber, agora em outubro, em que o Glauber está em segundo lugar, viu, gente? E aí o Glauber está em segundo lugar, oscilando na casa dos 8%, sendo que a gente ainda está em dezembro. O Glauber é da região serrana do Rio de Janeiro, né? Nova Friburgo. O Glauber não é da capital, embora atue e tal, mas assim, o Glauber precisa ser mais conhecido na região metropolitana, e o Glauber tem baixíssimo índice de rejeição. Essas duas pesquisas, tanto a de setembro quanto a de outubro.
Então, para mim, essas duas pesquisas consolidam algo que já está dado, que é, se o Glauber for candidato, tem forte chance de ter um segundo turno entre o Glauber e o Eduardo Paes. Porque a partir do momento que o Glauber é consolidado como candidato a governador pelo PSOL, os votos que já são psolistas vão para ele. O Glauber passa a casa dos 10%. Passa a casa dos 10%. A partir do momento que começa a campanha eleitoral, o Glauber tem total potencial de chegar na casa dos 20% de expectativa de votos. O cenário do Rio de Janeiro, como está se desenhando agora, o Rodrigo Bacelar ia ser candidato. Agora, provavelmente, vai ser difícil, né? Eu acho que existe fortes possibilidades, mantida a candidatura do Glauber, crescendo, dando tração. Inclusive, o Glauber acertou muito, porque o Glauber também vem reivindicando a recuperação de um legado brisolista no Rio de Janeiro, que ainda tem muito impacto em vários setores da região metropolitana do Rio. Eu acho que tem possibilidade, sim, do Glauber ser uma candidatura, não só a candidatura vai fazer um debate de esquerda radical, socialista, mas uma candidatura competitiva eleitoralmente também. De passar da casa dos 20% dos votos e, quem sabe, para o segundo turno. Viu? Isso por um lado. Por outro lado, uma curiosidade, Mauro. Na pesquisa de setembro desse instituto, meu nome foi testado como candidato a presidente no Rio de Janeiro. Eu vou tentar te mandar essa pesquisa. E aí eu apareço empatado ali com o Romeu Zema e com o Ronaldo Caiado, né? Opa! E aí, repare, né? O Ronaldo Caiado é governador, o Romeu Zema é governador, eu acabo indo pouco para o Rio de Janeiro, porque é um estado que os aparelhos sindicais, estudantis, culturais têm muitas dificuldades financeiras, então eu fui para o Rio de Janeiro nos últimos tempos 2 vezes, uma na atividade do IBGE e outra numa atividade na Baixada Fluminense, né? Que foi, inclusive, gigantesco, mais de 400 pessoas e tal. Mas eu apareço lá pontuando, no Rio de Janeiro, empatado com o Zema e com o Ronaldo Caiado, viu, gente? Inclusive, eu suspeito, Mauro, que se eu aparecesse em pesquisas presidenciais, eu apareceria já na casa de 2 a 4% de intenção de voto. Também acho. Suspeito. E aí, bom, o caso da Luana, ela falou aqui, mas um caso mais difícil, né? A avaliação que eu vejo lá do PSOL é que o espaço para viabilizar a candidatura dela internamente no PSOL é mais complicado, e a Fernanda Melchiona não vi ela se lançar. Agora, você trouxe uma questão, parece que muda a qualidade desta eleição, que é o discurso todo que o PT vem carregando ao longo dos anos que é ou nós ou o inferno, né? Foi assim com o Aécio e tem sido assim com o bolsonarismo, a extrema-direita. Na medida em que uma candidatura Flávio Bolsonaro, né, como você falou, praticamente garante a eleição de Lula, esse discurso de que tem que votar na gente, porque se não votar na gente é o fascismo, se não votar na gente é o caos, ele perde força e é o que você falou, abre espaço para a esquerda radical começar a polarizar, algo que já está acontecendo nas mídias, começar a polarizar o debate político eleitoral do país, né? Sim, para mim, Mauro, é o seguinte, se a gente não tiver um candidato na esquerda radical no primeiro turno, necessariamente a candidatura do Glauber vai assumir a função da candidatura mais importante do Brasil na esquerda radical, ao governo do Rio de Janeiro. A Luana é sensacional. Para mim, a Luana é um dos quadros mais qualificados da esquerda brasileira. Acho muito difícil, em São Paulo, dado as características lá de comando do PSOL, que a Luana consiga ser candidata, mas se ela conseguir, vai cumprir uma função muito importante e que também existe um espaço. É claro que a gente sabe que a Erika Hilton tem uma popularidade em si, né? Mas a Erika Hilton vem aparecendo com 10, 12% nas pesquisas. Ora, se existe uma candidatura que é do PSOL, que aparece com 10, 12% nas pesquisas, a Luana Alves sendo candidata, ela poderia, inclusive, herdar e ampliar essa expectativa de votos. Então, assim, espaço tem, né? Tem que ver se as pessoas vão ter coragem de cumprir. Sendo que a Érica não será candidata a governadora, porque com o Boulos não saindo candidato, se a Érica não for candidata a deputada federal, vai ser um desastre para o PSOL lá no estado, né? Ela vai ser a puxadora de voto, né, do PSOL. Porque agora que o Boulos não vai ser mais candidato, né? E aí tem um elemento da cláusula de barreira. Na última eleição, foi fácil para o PSOL superar a cláusula de barreira, agora nem tanto. E a federação que o PSOL tá, a federação com a rede está passando pelo processo de desidratação, né? Todo mundo diz que a Marina Silva vai sair da rede para ser candidata ao Senado pelo PSB. Isso parece estar mais ou menos encaminhado. Aqui em Pernambuco, o Túlio Gadelha está de malas prontas para sair para o PDT.
Isso também está mais ou menos encaminhado. Então, a própria contribuição da rede para superar a cláusula de barreira da Federação Rede Pessoal tende a diminuir, né? Nessa próxima eleição. E aí o pessoal vai ter desafios muito específicos para superar a cláusula de barreira. Né? Isso aí. O Luiz Gustavo, grande Jones, vamos falar do avanço do agronegócio no sul do Pará. Não existe mais floresta polar. A gente tem tematizado isso bastante aqui, Luiz Gustavo. Acho que hoje não está muito na nossa agenda. Sueli Cruz, pena que terei que sair agora. Assistirei depois. Um grande abraço a todos, especial a Jones e Mauro. O Diogo Chakra diz aqui, salve Jones, Jones Fera. O Thiago Braga soltou um vídeo de 1h30, Comunista Chora, parte 1, com quase 600 mil views, usando o seu nome. O Tamir também fez um sobre você. Vai responder algum deles? O vídeo desse falsificador do Thiago Braga, eu vou responder quando eu assistir. Mas assim, gente, esse ponto é importante. Algumas figuras são de fato influências, né? Eu não me considero influencer porque eu tenho vida fora da internet, né? Então, no dia que o vídeo do sujeito saiu, eu, por exemplo, estava em atividade, aí no dia seguinte eu fui para o Coquetel Molotov, e aí na segunda-feira eu estive na comunidade de Santana, amanhã e à tarde. Hoje, às 6 horas da noite, Mauro, tem plenária no Sindicato dos Bancários para organizar o ato contra a privatização da Compesa. Amanhã também tem uma reunião e atividade de rua, e aí na quinta-feira eu viajo para Belém do Pará, vou para Psica. Então, assim, eu tenho militância, eu tenho vida, o vídeo é longo, não parei para ver ainda, provavelmente em algum momento lá no Pará eu vou parar para ver, mas não vou ter pressa para responder não, mas será respondido, fique muito tranquilo. Sim. Agora, sem pressa, porque é isso, eu tenho outras prioridades. Tem uma lógica de internet que é, o fulaninho lançou um vídeo sobre você, responda. Eu vou responder no tempo que eu achar adequado, e é isso, muito de boa. Agora, sim, eu não fui para a COP, gente, porque eu estava no Vietnã, viu? Alguém perguntou aí, e aí não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ainda, viu? Ainda. Nem tava aqui na prisão do Bolsonaro, por sinal, né? Para fazer vídeo sobre a prisão dele, tava lá também. Tava lá no Vietnã, conhecendo o tal do socialismo de mercado. Você acha? Eu estou sentindo um certo cansaço desse formato dos podcasts de confronto esquerda-direita. Né? Eu tenho notado, às vezes, alguns já com uma queda de audiência, uma polarização menor. Você acha que este formato deu o que tinha que dar ou ainda tem gás para a gente fazer a polarização? Eu acho que é natural a redução da audiência, Mauro, porque todo mundo entrou nessa, né? Virou uma corrida pelo ouro, sabe? Virou. Sabe quando você acha uma pepita de ouro numa mina e aí depois todo mundo começa a ir para lá, né? Por exemplo, o debate do Breno Altman com o Neil Dorix, a última vez que eu vi, eu tô até com ele aberto aqui, tá com só 64 mil visualizações. Né? Aliás, deixa eu só atualizar para ver se é só isso mesmo, porque como estava aberto há muito tempo, talvez não tenha atualizado. Vamos ver. É isso mesmo, 65 mil visualizações. Então é um debate que acabou que não teve impacto, né? Os últimos debates do Elias Jabbour, tirando do Pablo Marçal, também tiveram pouco impacto. Inclusive o próprio debate do Pablo Marçal, ele teve um impacto muito baixo, né? Eu achei que passaria rápido, de 1 milhão de visualizações e tal. Me parece que, como todo mundo começou a fazer isso, há um esgotamento. Inclusive, me parece que eu tive uma decisão tática correta de dar uma retirada desses debates, deixar todo mundo fazer e tal, para garantir que quando eu voltar, seja elementos de mais impacto, né? Então, eu, por exemplo, vou debater em janeiro com um bolsonarista aqui de Pernambuco, do Partido Novo, que é o Eduardo Moura, que é pré-candidato ao governo do estado, que é um elemento importante. É um vereador fascista aí de Pernambuco, de Recife, né? Isso. Vou também participar de um quadro do Espectro, né? Um comunista contra 20 petistas, para debater. Uau! Não sabia, não. Vai ser divertido. Esse vai ser bom. Tendencialmente, vou fazer um debate também no Irmãos Dias e acabou, viu, gente? Acabou.
porque eu acho que, como todo É esse no mundo... Irmãos Dias, é que é você, Elias e o Gustavo Machado? Não, esse vai ser esse ano, um Três Ah, tá. Irmãos Podcasts, agora, dia Ok. 19 Tá. de dezembro. E aí é isso, acabou, porque eu acho que deu uma banalizada nos debates. E qual é a função para mim dos debates? A função dos debates é furar bolha, é alcançar mais gente. A partir do momento que você dá uma banalizada e eles perdem o alcance, eles perdem a função, porque Uhum. ninguém está indo para debater para construir conhecimento, viu, gente? Vamos lá. Sim. Uhum. Ninguém que está Uau. ali está indo para melhorar a ciência, a compreensão crítica. É uma tática de comunicação. Se a tática de Uhum. comunicação está reduzindo o efeito, não faz sentido, enfim, usá-la, né? Sim. É isso aí. Olha, questões mais aqui, o Ministério Imaginário. Eu queria pedir, Ministério e Jones, que a gente passasse também desse tema, porque nós estamos com ainda outras agendas aqui nacionais, que ficasse para mais para frente, a não ser que você faça um comentário de 30 segundos. Jones, eu gostaria que você falasse brevemente da necessidade das esquerdas saírem em solidariedade à Venezuela e à Colômbia. É, Fala. vamos lá, de maneira bem rápida. Tenho só um comentáriozinho rápido, Mauro. Tem uns fãs de figuras da direita aqui no chat, e aí tem um cara que colocou assim, 50 debates marcados, mas tem vida fora da internet, né? Ok. Na verdade, foram 3 debates marcados, né? Para o ano que vem, e só, para um ano inteiro. Mas continuando, veja, eu lancei um vídeo sobre a questão da Venezuela. Para mim, é uma questão central que a gente comece uma campanha massiva contra a intervenção militar que o Donald Trump vem planejando fazer na Venezuela, ameaça fazer, e que também vem ameaçando a Colômbia e um pouco mais distante que o nosso país, que o México, né? Então, urgente. E aqui, vejam, inclusive tem uma divergência de leitura de opinião entre eu e o Mauro. Eu não acho o governo Maduro um governo anti-imperialista. Verdade. Eu não tenho as simpatias pelo Maduro que eu tenho, por exemplo, pelo Petro. Mas o que não significa que agora é o momento de debater os limites, os problemas do governo Maduro. Agora é o momento de defender de maneira sem meias palavras a soberania nacional venezuelana frente à agressão imperialista. Agora, ô Mauro, se me permite, então a oportunidade, né? Vamos lá. Raramente eu venho no Manhã Brasil. Eu lancei um vídeo no canal em que eu digo abertamente que eu não tenho simpatias pelo governo Maduro e que, para mim, o governo Maduro é uma regressão frente ao governo Chaves. Aí, companheiros petistas, governistas, como é o caso do Breno Altman, da Suzane Bottar, vieram questionar essa posição da esquerda radical, que não tem coragem de defender a Venezuela. Veja, no vídeo foi dito abertamente a necessidade de defender a soberania nacional venezuelana, de fazer ações cada vez mais massivas para denunciar a intervenção militar dos Estados Unidos, o cerco imperialista ao país. Agora, eu acho curioso, porque existe quase que uma dupla moral, né? Se cobra da esquerda radical uma certa defesa total da figura do Maduro, como se defender a soberania nacional venezuelana e defender o governo Maduro fosse exatamente a mesma coisa, e não é. Mas se esquece que o governo Lula fez pressão para derrubar o governo Maduro quando solicitou as atas, participando de uma campanha de deslegitimação do pleito eleitoral. O governo Lula vetou a entrada da Venezuela no BRICS. Né? O governo Lula buscou um isolamento continental e internacional da Venezuela. O governo Lula, até agora, não tomou nenhuma ação concreta para uma campanha de solidariedade latino-americana da Venezuela, e as declarações do presidente Lula são raras, recuadas, e não tocam no ponto central, e o governo Lula ainda deu áreas de legitimidade ao discurso do governo Trump, que ele estaria supostamente preocupado com combate ao crime organizado, né? Dizendo que o Brasil e os Estados Unidos vão fazer uma parceria para combater o crime. Então, é uma coisa muito curiosa, porque a esquerda radical, que não apoia o governo Maduro, está sendo covarde. O que dizer do partido e do governo que tem uma linha política que é basicamente uma linha política de vamos ajudar a derrubar o governo Maduro. Porque, gente, vamos lá. Quando teve a eleição no Equador, do Daniel Noboa, coalhada de fraude, o governo Lula não pediu as atas.
né? O governo Lula não Ao pediu contrário, exatas. né? Lula estendeu o tapete para o Noboa aqui e ficou de beijos e abraços com ele logo depois da eleição, né? Exatamente. E aí qualquer análise realista vai entender que essa posição do Brasil ajudou a consolidar o governo Noboa frente a um festival de denúncias de fraudes. Esse mesmo governo Lula solicitou as atas na eleição venezuelana no momento de ser para a Venezuela, ajudando, portanto, a isolar, enfraquecer o país e que o resultado final daquele movimento era a derrubada do governo Maduro. Então, é uma coisa muito curiosa, né? Tem uma dupla moral nesse campo petista, que é assim, o governo Lula é anti-imperialista, porque deu uma declaração. Aí depois o governo Lula toma uma medida alinhada ipsis literis com a Casa Branca. Aí vira só um erro. Ué, algumas medidas têm consequência. Algumas medidas você analisa elas e usa o adjetivo. É corajoso, é ousado, é o líder, é anti-imperialista. Outras medidas não têm consequência, viram só erro. É erro. Aí, peraí, é erro uma política reiterada? Não, é escolha, né? Uhum. E a partir dessas escolhas a gente toma as consequências e faz a análise, né? Sim. Olha, aqui o Romualdo presenteou com 5 assinaturas aqui do portal, muitíssimo obrigado. O Gildo, que é lá do Ibama, está sempre aqui com a gente, dizendo, lembrar que foi o Crivella, quando era ministro da pesca da Dilma, que registrou um monte de gente que nunca pescou como pescador para receber o seguro-defeso. Ali sim foi uma manobra eleitoreira, lembra o Gildo. A camarada Silvana Danley, pagando para ver como o PT se comportará no Paraná, haja vista a grande simpatia do Lula pelas ratazanas locais. Raul Assis colocou 2 questões aqui para você. A primeira é, se você for candidato pelo PSOL e amanhã eles fecharem uma federação com o PT, como ficaria seu mandato se eleito? E o Raul Assis também diz, e o meu questionamento cabeludo, caso... ele está pedindo para você responder a isso, como se a gente estivesse evitando. Não, vai responder sim, tranquilo, Raul. Meu camarada, de maneira bem rápida, o modelo de federação, ele não impacta em nada na gestão do mandato, ele impacta na definição da tática eleitoral. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Pernambuco tem uma federação em Pernambuco não, no Brasil, né? Tem uma federação entre PT, PCdoB e PV. Então, por exemplo, eu conheço militantes do PCdoB que querem ser candidatos a deputado estadual, mas talvez não consigam, porque o número de candidatos a ser apresentado é definido pela federação. O PT, evidentemente, vai ter o maior número de candidatos. E aí, a partir do momento que o PT tem o maior número de candidatos, ele estreita o número de candidaturas a serem lançadas pelo PCdoB e pelo PV. Então, a federação, ela tem muito impacto, sim, na hora da definição das candidaturas. Na atuação parlamentar, a federação não tem impacto absolutamente nenhum. O parlamentar faz o que quer, como quiser. O Rick Correia dizendo aqui, bom dia, no início do canal mandei um e-mail com algumas animações do logo do canal e não tive resposta, nosso estúdio está à disposição. Olha, não sei, não lembro. Manda de novo, ó, para aqui, ó, jonesmanuel.agenda@gmail, o camarada Maxwell vai ter prazer. E aí já aproveito para dizer, quem quiser também aproveita e manda, esse é o nosso endereço de Pix, mande seu Pix lá, fundamental para a nossa caminhada. Alexandro Machado. Jones, gostaria de sair do PT e me filiar ao PCBR. É possível? Se não, o que sugere como filiação mais alinhada à Revolução Brasileira? 100% possível. É só procurar o PCBR na sua cidade ou no seu estado. Fechou. O Luiz Mergulhão está sempre aqui, grande camarada, mandando um super sticker. A Rebeca Lorice dizendo, Jones, em São Paulo tu é grandão, camarada. Você é pop em São Paulo, efetivamente, né? Você tem ido bastante... Mas se sair candidato a deputado federal, gente, é deputado candidato para Pernambuco, viu? Esse negócio de sair candidato para o Rio, para São Paulo, isso aí não existe, não. Eu sou pernambucano, moro em Pernambuco, e quem acha CEP forjado para ser candidato para outros estados é a direita. Eu não faço, não. Cecília Manso, Mauro, Jones Chavoso, é sempre um prazer ter você aqui. A Denicene, tudo nosso, bora para cima, vou votar no Jones e no Manuel. Tá certo. O Wagner. Mas o Jones saindo para algo menor, imagino que é deputado federal,
não fará a burguesia correr para mudar para o parlamentarismo ou algo parecido para minar o poder do presidente? Entendi. Se o Jones sair candidato a presidente, não vão aprovar o parlamentarismo. Acho que não, gente. Eu não tenho essa importância todinha ainda, não. Fiquem tranquilos. E a Maria Gomes chega aqui como nova membra. Muito obrigado. Jones, legal, a conversa muito boa. A gente passou por uma agenda temática forte aí. Então tá aí. Semana que vem tem Jones candidato. A gente só não falou do Vietnã. Se tu me convidou para falar sobre o Vietnã. Cacete, é verdade. Faltou, claro. Jones, Vietnã. Quero registrar que não chegou ainda aqui em casa a lembrancinha que você trouxe para mim lá do Vietnã. Pô, vai chegar. Quando eu for aí no Piauí, em Santana do Parnaíba, né? Em Parnaíba, Santana do Parnaíba, em São Paulo, em Parnaíba. Parnaíba. Ou vou a Recife, vou buscar minha lembrancinha. O Vietnã teve algumas coisas importantes. Talvez uma das mais importantes é a revelação de Maxwell para o público, para o povo, né? Maxwell apareceu com tudo pela primeira vez na história, foi muito legal. Qual o teu balanço de Vietnã, Jones? Por sinal, entrevistei já aqui o Rodrigo Yanhens, foi muito boa sexta-feira passada, né, que foi com vocês para lá, ele que é um dos sócios da nossa parceira, a Estrela Vermelha. Foi muito legal a entrevista com ele. Fala. Rapaz, dá tempo mais não de falar em detalhes do Vietnã, não, mas eu fiquei muito impressionado positivamente, e é uma experiência que eu vou estudar cada vez mais. Eu não vou me especializar, porque eu faço tanta coisa que eu não tenho tempo de me especializar em nada, mas, para mim, o Vietnã vai ser um objeto de estudos mais ou menos permanente, até porque ano que vem a gente vai lançar o livro, o documentário, né, sobre o Vietnã. Então, vou estar nos próximos meses sempre falando do país, produzindo um material sobre, porque entrou no meu radar, porque é um país encantador, um país muito bonito e que, inclusive, eu quero voltar, né? Acho que em algum momento nos próximos 5 anos eu volto ao Vietnã, com certeza. Uau! Porque além do elemento político, além do elemento histórico e tal, pense num paizinho bonito, viu, Mauro? Uma coisa impressionante. Legal. Quantas camisetas de time você comprou? De time, quase nenhuma. Eu só comprei 3, que eu não gosto muito. O Maxwell que comprou as 14. Eu comprei muita roupa para malhar. Legal. E, cara, você comeu o que era? Lesmas? Não, era vermes. Vermes. E aí, vale? É uma delícia, Mauro. Mas isso não é tão novidade, não. A gente tá indo para Belém, lá para Psica, tem verme também em Belém, que é o tururu, se não me falha a memória. É isso aí. Vai comer também. Depois vai poder fazer uma análise crítica dos vermes do Vietnã versus os do Pará, que vai ser interessante. É rico em proteína. É isso aí. Jones, uma vez por semana aqui no Manhã Brasil. Eu adoraria, mas não dá. Tem Jones todo dia no canal. O nosso combinado é de Jones vir de vez em quando, em alguns momentos especiais. Como hoje. O momento especial era para ele contar da viagem ao Vietnã. Não falamos nada do Vietnã no final. Mas tá bom, vai sair. Espera o documentário. Já teve vários vídeos do Jones sobre o Vietnã. É uma prioridade para nós aqui. Previsão de quando sai o documentário, Jones? Metade do ano que vem, tudo der certo. Tá bom, fechou. Vai acompanhando aí nossas conversas, nossos debates. Obrigado, Jones. Valeu, Mauro. Um abraço. Até a próxima.